Vamos manter assim. Obrigado, Kemi. Bom, saudações fraternas a todos. O tema que nos reúne hoje é quem tem medo da morte, dos espíritos e da obsessão. E eu gostaria de fazer aqui um diálogo com vocês sobre o assunto. Primeiro, o que que é medo? O que que vocês entendem por medo? Assim, sem aquecimento mesmo. Paura! Pensem, vejam. Como é que é? Uma paura! Uma paura. Algo É, O faz para a desconhecido. situação. Insegurança pelo que não se conhece, né? Uhum. insegurança pelo que não se conhece. É o desconhecido que a gente tem medo. A gente teme o desconhecido, né? Ótimo. O que mais? Podem colocar no chat também, né, Carlos? Pode escrever no chat. O Rafa está acompanhando ali. Se tiverem perguntas, também podem colocar no chat, né? O Rafa vai trazendo para a gente. Bom, quando a gente procura, assim, nos dicionários, né? Se a gente colocar aqui medo, definição, vai aparecer na psicologia estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Seria quando a pessoa se sente ameaçada, não é? Temor, ansiedade irracional ou fundamentada. Receio. A definição que a gente encontra de medo. Nós podemos entender de maneira diferente o medo, assim, do tipo, será que o medo traz alguma vantagem para a gente? Sim, Será que ele também não faz parte do instinto de conservação, não? sim. Sim. Uhum. E que, em algum momento, inclusive para a preservação, né, da continuidade da vida, até ele pode funcionar como um alerta e, assim, uma maneira de a gente manter certa precaução. O que é o contrário de ter medo? Ah, ser arrojado, né? Ser arrojado, ser Enfrentar temerário, qualquer coisa. É, enfrenta qualquer coisa sem medir as consequências? sim. Uhum. Inconsequente seria, né? Se não tem medo, é inconsequente. É interessante. Bem, nós temos derivativos do medo. A gente pode não ter propriamente medo, às vezes, mas a gente tem uma certa ansiedade ou uma certa preocupação. Vou me lembrar de uma situação. Estava com o Divaldo e perguntei para ele uma vez, já há anos isso, ele estava fazendo uma gira pela Espanha e a gente estava acompanhando, visitou 13 cidades naquele, naquela viagem que ele fez. E a gente deu a volta na Espanha. E numa das noites, a gente estava em Reus, fomos para um restaurante, a gente estava voltando para o hotel, e na praça, atravessando a praça, eu perguntei para ele, Divaldo, depois de todo esse tempo, toda a experiência, você ainda sente sabe aquele friozinho na barriga, assim, na boca do estômago, quando vai, né, fazer uma palestra, um seminário? Ele falou, meu filho, se não sentir, é falta de responsabilidade. Então, a gente às vezes coloca assim, esse tipo de coisa como se fosse algo errado. E a gente até coloca o medo como algo assim sempre negativo, mas tem aspectos positivos dentro disso, não tem? Bom, mas se a gente se vai àquela questão inicial que vocês colocaram, normalmente o medo ele aparece pelo desconhecimento, não é? Ok. Bom, para a gente ver o primeiro aspecto do tema,
O que que a gente entende por morte? Para nós é a passagem, né, da vida material para a vida espiritual, né? Muito bem, Agora, para definição quem não espírita, né? acredita nisso, é o fim de tudo, né? Uhum. Então, aqui já temos duas definições de morte. Não, a primeira dela, que é a usual, que todo mundo normalmente considera, é o fim de tudo. Para os espiritualistas, é a saída da vida material para ir para a vida espiritual. Só que para os espiritualistas, de maneira geral, há um destino definido. Morre o corpo, é considerado que a gente morre, e aí vai para o céu, vai para o inferno, ou vai dormir até o dia do juízo final. Ou vai Bem, viver feliz para sempre, né? ou vai viver feliz para sempre e ignorar a dor dos outros, porque se vê Não que os vai outros estão fazer sofrendo, vai sofrer nada. junto. É. Aham. Bem, então nós vimos aqui duas definições de morte: morte do corpo e vai para o mundo espiritual, ou é o fim de tudo. Para nós espíritas tem uma pequena diferença. Não há um destino definido. A gente morre, não. A gente, na verdade, sabe que a gente não morre. Ou não é assim? Sim, O que morre, o que que é que morre? o corpo material. O corpo material. Eu gostaria que vocês examinassem uma coisa que foi colocado por Paulo. Ele diz que o homem morre uma só vez. Como é que fica, então? Como é que a gente vai entender isso? Eu Será que o penso, Paulo e aí os protestantes têm razão de se apegar a isso? Porque eles se apegam a isso para dizer, não tem reencarnação coisa nenhuma, não. O homem morre uma só vez. Vai ter uma ressurreição, né? Aí teria uma ressurreição, né? Como é que é essa história? Carlos, eu penso que quando ele disse o homem morre só uma vez, é Uhum. a Sônia. A Sônia, eu morro só uma vez, fisicamente, eu acho que ele se referiu. Uhum. É, o E homem eu penso físico, Bem. sempre na morte como uma transformação, porque até o nosso Uhum. corpo, essa matéria, ela se transforma, né? Uhum. Muito bem. Vocês concordam com a Sônia, gente? Chupira estava comentando alguma coisa enquanto a Sônia estava terminando de falar. Fechou o microfone agora, Jupira. Eu concordo em termos, Carlos, porque Uhum. na minha concepção, eu vou morrer, vou para lá para prestar contas do que eu fiz ou deixei de fazer, aí Uhum. vou procurar, dependendo vamos dizer, do meu estado de espírito, né? Se eu tiver bem consolidado dentro de mim, olhar que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, aí eu vou ter uma oportunidade de melhorar, né? E aí a chance de voltar novamente, ou ficar lá trabalhando, como ficou o Emmanuel, né? Que- Uhum. O que mais? Aí eu vou, se eu opto por vir, né? Eu vou ver o que pode acelerar o meu aprimoramento, né? Uhum. E às vezes você escolhe, faz escolhas de vir, por exemplo, com uma certa deformidade, se você era muito rico e fez mau uso da riqueza, vir pobre para ver o outro lado, e talvez aí, mesmo com pouco a pouca possibilidade, você ter ainda, Fechou o microfone no final, e Cláudio. porque às vezes se a gente vê, por exemplo, numa situação que não soube usar bem a riqueza,
Então, se vier num meio não tão favorável, a gente vai, ao invés, né, de reclamar, vai poder, daquilo, do pouco que a gente tem, fazer o máximo, né? Porque a É. bondade, o amor, necessariamente não vem só com as coisas materiais, né? Mas de tudo que você falou, Cláudia, eu não vejo por que você concorda em parte que o homem morre uma só vez, porque tudo que você colocou não tem relação com a morte do homem uma só vez. Mas tudo bem, Não, o vamos que eu lá, quero vamos ouvir o dizer, Charles. Ah, Tem o Charles e tem a Rita com as mãozinhas levantadas. isso, então vamos lá, Charles. Bom, eu gosto de usar uma analogia para interpretar essa questão do medo. É como se você tivesse à sua frente, você fosse atravessar um cômodo ou um quarto escuro, tudo apagado, não tem nenhuma fonte de luz, e tem objetos nesse seu atravessar desse quarto. Esse esse momento que você está atravessando e tropeçando nas coisas é como se fosse esse momento de desprecaução. Qual que é a solução? É acender a luz, que é o conhecimento. Aí você tem ideia do que está acontecendo. Então, nessa questão da morte, né, não sei exatamente esse receio da gente não saber o que que vem depois, mas nós já aceitamos intelectualmente, aceitamos que não há morte, mas não sabemos o que vai acontecer nesse quarto escuro ainda. Uhum. Ok, Rita. Seguindo o pensamento da Sônia, né, que ela falou que Uhum. eu acredito também nisso, assim, posso, né, a gente sabe que a gente reencarna, a vida continua e tudo mais, mas eu não vou voltar como Rita. Uhum. Então, eu vou ter uma outra oportunidade para ser uma outra pessoa, né, e para Muito bem. jogar ou qualquer outra coisa. Então, aquela pessoa, aquela Rita que ficou, que desencarnou na Terra, não vai voltar nunca, porque eu não vou voltar como sendo a mesma pessoa. Então, eu acho que é isso que o Paulo quis dizer, na minha pobre concepção, Uhum. eu acho que é mais ou menos por aí. Muito bem, estamos em bom caminho. Beth? Em partes eu concordo com a nossa companheira. Eu sempre defini, né, a nossa estadia aqui, mais ou menos como Kardec fala, o tempo de um viajante. Uhum. Aí, por exemplo, agora eu tenho 72 anos. Significa que o meu estágio por aqui não demora tanto mais para acabar, pelo menos mais 50% eu já cumpri, né? Aí, terminando a minha estadia aqui, eu preciso voltar para o plano espiritual para me reabastecer, desenvolver mais um pouquinho, porque lá com certeza eu vou conseguir evoluir um pouquinho mais, me fortalecer, me reprogramar e voltar novamente para trabalhar mais um pouquinho, para crescer mais um pouquinho e, como ela falou, ser um ser humano melhor. Muito bem. Ok, então eu vou fazer uma pergunta que o Kardec coloca uma afirmativa no livro Céu e Inferno. Nós temos uma contribuição da Jupira no chat. Ela Ah, diz que o corpo físico morre uma vez em cada encarnação, mas o que você nos diz da morte espiritual em nível mais alto? muito bem, já vamos chegar lá. O que é que acontece, né? Kardec fez uma colocação e como afirmativa, não foi como pergunta, mas é como afirmativa. Ele disse, por que os espíritas não têm medo da morte? Aí eu queria perguntar, vocês são todos espíritas, né, que estão aqui? Vocês não têm medo da morte? Eu tenho. eu Eu não. não sei se eu tenho medo, mas um pouquinho de receio, com certeza a gente tem, né? Mas é, o receio talvez seja de deixar as pessoas que a gente ama, outra coisa assim, Hum, de passar de um estágio para outro, não.
porque quando nós trabalhamos nos nossos trabalhos de desobsessão, alguma coisa assim, dá para a gente perceber que a vida continua do outro lado, que nós temos irmãos que continuam, muitos de uma forma muito boa, outros ainda confusos, mas enfim, eh, sempre fica aquela lição para nós que o outro lado é bom, que o outro lado não é tão ruim. Então, eu não tenho receio por isso. Acho que não deve ser Muito tão bem. difícil assim. Vamos no caminho do que o esclarecimento vai nos livrando do medo, né? Mas vamos lá, Cidinha. Medo da morte eu não tenho. Eu tenho medo, assim, de um sofrimento e da responsabilidade que eu tive. E se eu não usei corretamente isso, com todo esse conhecimento que a gente tem da doutrina, quando você chega do outro lado, você passa aquele feedback da tua vida e você vê o que você poderia ter feito e não fez. E eu vou perguntar se isso que a Cidinha descreveu não é a descrição de medo da morte. É. Tudo bem, Cidinha? A É, gente diz assim, não tenho medo da morte, mas a hora que você descreve o que é que você teme, você está dizendo exatamente que você teme o processo que você vai enfrentar. Exatamente. É tudo isso aí que eu tenho Tudo medo. bem, Cidinha? Gil, Botou o som. Ai, ai, ai. Então, medo da morte, seguindo a linha de raciocínio aí do que falar, é, o medo, né, é esse sentimento, é receio, né? Essa batidinha que a consciência fala. Eu me pergunto, né? Será que Maria Teresa de Calcutá tinha medo da morte? Que a consciência, né? Então a gente sabe que do outro lado a gente está vivendo, né? Que a gente tem, ela, né? Tá entendendo? Tô conseguindo entender. Então, eu, eu não tenho medo da morte. Se eu fui ok com tudo, eu tenho vontade mais de passar do outro lado do que ficar com medo, né? É um dos quatro gigantes da alma, né? O medo é considerado o primeiro, né? E graças a Deus nós temos medo da morte, porque senão a gente faria suicídio à torta, à gosto e à direito, né? O tempo todo, né? É um mecanismo, no meu ponto de vista, né? Eu acho que Joana já está isso, é um mecanismo até de proteção, o medo da né? morte Porque tem evitado senão a suicídios gente ia. dentro dessa versão, tá bem? Considerem a possibilidade, né? Ok, Rita? Eu estava pensando aqui, quando era criança, eu tinha muito medo que minha mãe morresse, era o maior medo que eu tinha. Crescendo, né, criando filho, eu falava, eu tenho que viver até essa menina fazer 18 anos, pelo menos, porque eu criava sozinha, eu falava, o que que vai acontecer? E aí vai passando. E quando os pais vão embora e tudo mais, os seus medos vão mudando. Mas, no geral, é mais ou menos o que esse dia falou. O meu medo é não ter aproveitado exatamente e feito o que eu tinha que ter feito nessa missão que eu peguei para fazer, né? De ter vindo para a Terra e o tempo está passando e eu já passei dos 50%. E aí? Fiz tudo o que eu precisava ter feito? Esse, hoje em Uhum. dia, é o maior medo. A passagem e tudo mais não me dá mais medo como antes. Tudo bem? Olha aqui tem um aspecto que a gente precisa examinar, porque ele está ficando recorrente, não é? O que é que a gente faz diante disso, né, que a Cidinha comentou, que a Rita está comentando agora? O que é que a gente faz? Como é que a gente pode minimizar essa situação? Vale a pena eu ficar cogitando sobre isso? Ou será que eu posso usar o meu tempo diferente? O que me resta para que eu não precise ter essa preocupação lá na frente? Fica assim para nossa meditação, tá bem? Porque cultivar o receio é racional? Não é. O mais lógico, e o espírita é lógico, o espírita ele trabalha com a lógica, né? A razão guiando. Me diz assim, puxa vida, de fato, eu posso não ter aproveitado bem, mas o que é que eu faço daqui para frente para aproveitar o melhor que eu puder essa oportunidade que eu tenho? Tudo bem, Ângela? Boa noite. Eu estava pensando, na questão que você fez, o que é que Paulo quis dizer que o homem, né, morre uma vez
Uhum. É porque talvez ele, não sei, ele estava se referindo à parte material, porque o espírito é que é imortal, né? Então, Uhum. como espírito, nós não morremos. Nós Muito bem. morremos quando o nosso corpo que tem essa encarnação. Não sei se seria por Uhum. aí. E o medo Muito da bem. morte cá entre nós, eu tenho. Bem baixinho, ó. Não conta para os outros. Não conta, não, não conta. Então, é uma situação bastante interessante a nossa questão psicológica diante disso, né? Mas vejamos lá. Paulo, quando faz essa afirmativa, ele está considerando o fato de que em cada vez que a gente nasce ou renasce, nós temos uma personalidade, que é o chamado homem, não é? Da natureza humana. E uma vez que essa pessoa, é uma persona, morre, de fato, ela não vai viver de novo, como vocês colocaram. Fica ali. Mas o espírito, a essência espiritual, segue. E aí, nós espíritas precisamos estar muito atentos a isso. Porque aí nós vamos entrar num outro conceito de morte agora, tá? Nós tratamos até agora da morte do corpo físico. Quando Jesus diz para o rapaz que chega e diz assim para ele: Eu quero te seguir, seu irmão, espera primeiro que eu vou enterrar o meu pai. E ele diz assim: Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vem e propaga o reino de Deus. Porque o rapaz já conhecia a realidade espiritual. E ele já tinha condição de colaborar na divulgação dessa realidade. Então, ao que se referia Jesus? Uma das interpretações é: tu que estás desperto para a vida, cuida da vida. Aqueles que estão na vida mortos para a realidade espiritual, que cuidem dos assuntos do campo material. Tudo bem, gente? Então existe outro tipo de morte que é pior do que a morte física. Qual é esse outro tipo de morte que é pior do que a morte física? E eu diria, inclusive, que essa morte nos acompanha para o mundo espiritual. A falta de uma vontade de viver, de lutar, de trabalhar, enfim, de participar e de amar. Aham. Vamos lá. Ainda não é a resposta, Jupira. Cidinha, Seria, mas está relacionado. seria uma obsessão por quando a gente está no Não tem plano um projeto de espiritual, vida, não tem, quando a gente está Estamos no no plano caminho, Jupira. fica estagnado. Cidinha, não ficou claro, Cidinha. O que você disse? quando nós estivermos no plano espiritual, a gente não pode mais estar fingindo ou se Hum, escondendo dos nossos desafetos. Então, eu acho tudo que uma bem. parte seria as obsessões que a gente tem aqui e que lá vai ter Calma, mais, no calma, calma caso. que para as obsessões nós vamos já já. Uhum. Ainda não é aí exatamente, Cidinha. Vamos ver se a Cláudia dá com o martelo na cabeça do prego agora. Eu acho que é a gente ter a consciência do que a gente poderia ter feito e deixou de fazer, não é? Muito Porque bem. O balanço que a gente faz. Eu não estou achando minha mãozinha, gente, por isso que eu estou entrando assim. Pode falar, Hilda. Eu acho que é estagnação, exatamente isso que a Cláudia acabou de falar. É Ah, uma morte a estagnação, né? e a Jupira também estava nessa linha, quando ela começou a falar, não é? É a falta de vontade, de projeto, de desejo, o não Exatamente. aproveitamento da oportunidade, o sujeito está morto em vida, porque não aproveita a oportunidade. Mas
Isso já é, a inércia em si é um mal. Porque o bem é ação, é ativo. Tudo que é inútil é mal. Tudo que é inútil é mal. Contraria a lei divina. É por isso que deixar de fazer em si mesmo já é o mal. Porque teve a oportunidade e não fez, já está inserido dentro do contexto do mal. Bem, a morte realmente, né, a definição dessa morte, desse outro tipo de morte, é a morte moral. Colocaram aí? Morte moral. Uma vez que o indivíduo mergulha na morte moral, quando morre o corpo, ele leva essa morte com ele. Chega no mundo espiritual morto para a realidade espiritual. Então, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Deixa aqueles que estão entregues aos interesses do campo material, que não despertaram para a vida espiritual, que cuidem dos assuntos da vida material. Porque vai enterrar o corpo, não vai enterrar o pai. Ele não tem como enterrar o pai dele não vai ser enterrado nunca. O que ele vai querer enterrar? O corpo do pai dele. Quando ele já sabia que o que vale não é o corpo do pai, mas a essência espiritual. Jesus pede para ele para dar atenção a isso. Tranquilo para todo mundo, gente? Sim. Bem, nós não vamos entrar no mérito se nós temos razões para temer a morte. Isso cada um tem que examinar na sua consciência. Agora, eu acho que a gente tem razões para temer a morte moral sempre. Porque essa sim é um problema complicado e a gente tem que resolver. E às vezes com intensidade de esforço muito maior do que resolver a outra questão. Ainda ligado a isso, eu tive uma amiga espírita, trabalhamos juntos, mas ela tinha um medo de desencarnar que se pelava. Porque ela dizia que todo mundo passa pelo umbral. Eu tive muito cuidado de não dizer para ela, né, logo no começo, que a gente estava no umbral. Porque aí era capaz dela desencarnar de susto, né? Tem que esperar amadurecer. E eu a visitei quando ela já estava bem velhinha, estava numa casa de repouso, numa cadeira de rodas já. E aí nós conversamos. E ela já tinha mais ou menos se acalmado, porque era inevitável, né? Ia ter que ir mesmo. Então ela já estava mais calma, né? E aí nós conversamos que muitas vezes a desencarnação, preste atenção aqui que tem uma diferença, é a nossa libertação do umbral. Mas para isso é preciso desencarnar de fato. Não basta morrer o corpo. Porque muitas vezes o corpo morre e a gente não desencarna. Aí é onde está o problema do medo. O que a gente tem mesmo é medo de morrer o corpo e a gente não desencarnar. Perceberam? Então, como é que a gente faz, Cidinha? Para desencarnar quando morrer o corpo? Para ter segurança que a gente vai desencarnar. E aí a gente não precisa ter medo. E Kardec faz todo esse arrazoado no céu e inferno, que o espírita não tem medo da morte, porque ele se prepara para a desencarnação. Porque ele não precisa se preparar para a morte, porque a morte vai vir de qualquer jeito, do corpo. Agora, o espírita trabalha para não incorrer na morte moral e para não estar preso nos aspectos negativos dessa morte moral. Tudo bem, gente? Muito bem. Quem de vocês tem medo dos espíritos? Sejam sinceros. Eu tenho uma amiga, ela vivia dentro da FEB, num dos prédios da FEB. E, às vezes, o pessoal deixava a luz acesa no prédio do outro lado, que era todo de vidro, prédio redondo. Então, quando o sol começava a esfriar, então a gente ouvia os estalos do vidro. E aí estava a luz acesa, ela não ia lá sozinha para fechar de jeito nenhum, porque ela tinha medo de encontrar os espíritos lá.
Eu tenho mais medo de espírito encarnado. É, é Ivone que falou, é? Oi. Ivone, eu também estou contigo nisso. Mas, Carlos, eu não tenho medo de espíritos porque eu fui criada escutando a minha mãe dizer: Uhum, espírito não faz mal. Vocês têm que uhum, temer os homens, é o da rua, é o homem uhum. físico. Os espíritos não fazem Isso. mal. Então, toda a vida eu escutei isso. Então, por isso Uhum. que eu não tenho medo. Ótimo. E por que que a gente não precisa temer os espíritos? Porque eles não podem nos fazer mal. O único mal que eles podem nos fazer é se nós permitirmos, certo? Eu já contei aqui no passado, alguns de vocês vão se lembrar. A minha filha chega um dia, ela fazia umas perguntas que era assim, do arco da velha. Pai, se você chegar em casa, você entra no seu quarto e tem um homem sentado na sua cama, o que que você faz? Aí eu disse para ela, Lívia, provavelmente eu vou dar um grito de susto. Eu vou levar um susto, mas aí eu vou agir. Não vou reagir, não, vou prestar atenção. Se eu ver que é um encarnado, aí eu vou ter razões para ter preocupação. Agora, se eu perceber que é um desencarnado, aí eu me tranquilizo completamente. Nas duas situações, eu vou ter que ter sangue frio, porque depois do susto eu vou ter que perguntar: eu posso lhe ser útil a alguma coisa? Agora, se for encarnado, eu vou querer saber o que que esse senhor está fazendo sentado na minha cama, afinal de contas. Se é um desencarnado, até pode acontecer, né? Tá desorientado, não sabe para onde vai e tal, e alguém até encaminhou ele para ali para eu vê-lo e poder dar uma orientada no indivíduo. Tudo bem? Alguém tem medo dos espíritos, gente? A Hilda está balançando a cabeça. Então, Hilda, a partir de hoje, tranquiliza, ora, Eu posso, se tranquiliza. boa noite. Eu posso fazer uma pergunta? É, filha. Sim. Ercília, pode É perguntar. assim, é, eu não vejo os espíritos, certo? Trabalho mediunicamente. Mas o que é que eu sei que eu tenho medo? Quando eu durmo, eu volto, mas não volto para o corpo. Por que que eu sei que eu não volto? Porque aqui a cama tem um abajur, eu ligo e não liga. Então eu já sei que eu não estou no corpo, certo? Aham, E, gente, aí eu tenho medo. Eu já venho aham, trabalhando isso, certo? Eu já procuro, na hora, me acalmar, orar, aí eu volto. Mas se eu uhum. ficar, deixar o medo tomar de conta, é como se eu não voltasse, dá um negócio assim esquisito. Então, o que eu tenho medo ainda, ainda não trabalhei, é isso, entendeu? Ótimo, Ercília. Eu vou perguntar se alguém mais já passou pela experiência. Eu já. Já, né? Ó, Pegava. tem mais gente que passou pela experiência. Alguém aprendeu a resolver? Tem uma Aham. solução. Eu, ele- Coloca rapidamente. Rita, como é que você aprendeu a resolver? eu elevei o pensamento. Eu comecei a pensar em Jesus, pedir ajuda e aí voltava rápido. Ângela, como é que você resolveu? Depois de brigar muito fazendo preces. Aham. Olha que coisa interessante, né? Vocês veem que a oração é dos fatores principais para a gente solucionar, certo, Ercília? A minha mulher tinha essa situação. Ela um dia, ela trabalhava, né, jovem, já estava aula, estudava, era aquela coisa. E na hora do almoço, ela chegou em casa, e terminou de almoçar e sentou na cadeira. E aí ela viu, nossa, tá na hora, eu preciso tomar um banho. Belém do Pará, né? Quente, aquela coisa toda. Antes de ir para a aula, ela ia tomar um banho. Aí ela subiu, foi abrir o chuveiro, não abriu o chuveiro de jeito nenhum. Não abriu o chuveiro, não conseguia abrir o chuveiro. Ela ficou chateada, pô, não vou poder tomar banho, não consigo abrir o chuveiro. E resolveu descer para pedir ajuda. Na hora que ela estava descendo a escada, ela olha, ela estava lá na cadeira, deitada. Levou um susto e acordou lá na cadeira. Só que já teve vezes dela chegar, tá deitada, e aí tá do lado do corpo e não consegue mexer o corpo, não consegue entrar no corpo, não consegue voltar.
Mas aí ela aprendeu uma coisa. Você, se tentar mexer o braço, não mexe. Você tenta. Não, mas se você colocar a cabeça perto da cabeça do corpo e movimentar, você volta. Ah, é? Não sabia disso, não. Ah, isso eu não sabia. Tá Como é que vendo? é? Repete, Carlos, desculpa, Encosta a porque eu cabeça, tenho isso. exatamente, coloca a cabeça como a cabeça está deitada e movimenta. Sabe por quê? A nossa ligação fundamental, principal está nessa região do cérebro. É, Ok. não tinha ideia. Reptiliano, né? Tudo bem? Mas não deixe de recorrer à oração. O nosso anjo da guarda nos ajuda, É o não é? cordão de prata, Carlos? É Oi? o cordão de prata que É o você... cordão, é o chamado cordão prateado, é. Certo. Uhum. Tudo bem, gente? Então, não temos razão para temer os espíritos, principalmente nós espíritas. Mas nós também não temos o direito de desafiá-los, porque aí nós nos colocamos ao alcance da ação deles. Tudo bem, gente? E agora, quem tem medo da obsessão? Obsessão dá medo, né, Carlos? Eu não Ah, tenho. Olha só. Eu não não, tenho. quem, quem, Eu, quem, Hilda. não, você não tem, Hilda, medo da obsessão, é? Sério, porque quando eu começo a pensar algumas coisas que eu mesma sinto como que a minha natureza fechasse, eu mesmo, depois que tomei conhecimento como é a obsessão, eu paro e penso, está na hora de orar, porque Uhum, eu estou soltando meu pensamento para onde não deve ir. Então, assim, eu uhum, entendo que a obsessão, eu devo ter medo se eu alimentar esses pensamentos. Então, assim, esse muito medo bem. que eu tenho do desencarne, o medo de encontrar um espírito num corredor escuro, essas coisas, quando falo em obsessão, eu não tenho esse medo, porque eu Uhum, acho que depende de mim, está em mim o controle. uhum. Ok, interessante. Aí a Hilda colocou, encontrar o espírito num local escuro, aí a pessoa fica com medo, né? Ela sente medo. Vamos lá. Então, quem mais? Quem tem medo da obsessão? Pode falar, Charles. Que me preocupa com com a obsessão, não somente que está me afetando, porque eu já desenvolvi alguma coisa que eu tenho minhas defesas para isso e estou atento para isso. O que afeta são as pessoas que estão ao meu lado, que recebem uma obsessão e que direciona um desafeto na minha direção. Acho que isso Hum, aqui é uma área de receio meu. Tenho vivido uhum. muito isso ultimamente. Muito bem. Quer dizer, pessoas ao nosso lado cedem à obsessão e acabam interferindo com a gente, acabam nos causando dificuldades. Porque às vezes Vocês sabem que. quando eles não Sim, podem te atingir diretamente, eles isso. buscam pessoas que estão conectadas com você e afeta dessa forma. Era justamente o que eu ia comentar, isso aí mesmo. Eles recorrem, não é? Pegam onde está o elo mais fraco, mais desavisado, mais descuidado, para nos dificultar a situação. Mas há razões para a gente temer? Olha lá o que que a gente definiu de medo lá no começo. Se o medo Temor é eu uma tenho. precaução que você adota para evitar, então não é medo, é uma prevenção que você está fazendo para evitar. Mas sentir o receio é que nos coloca no cuidado, porque a gente tem que tomar cuidado aqui. A Hilda está dizendo que ela não tem porque ela vigia, que ela está atenta. Então, a gente, se não está atento, vai ter razões para depois temer. Tudo bem para todo mundo isso, gente? Até porque, Vamos lá. cara, desculpa, é porque eu não acho minha mãozinha, gente, para poder levantar. Tá nas reações, onde tem uma carinha com um maisinho ali, ó. Pois Aí é, você mas clica. Aí ah, tá aparece por embaixo, então assim, é baixo. levantar a Tá, mão, bem tá, aí, ó. tá, tá. Uhum, Pois vai ser a última vez que eu vou entrar assim, sem entrar na fila.
Até porque, Carlos, depois que conheci a doutrina, comecei a ver situações no passado em que eu não tinha essa vigilância em relação Uhum. aos pensamentos. E Isso. eu vivia assim, com um sentimento como se eu sempre tivesse com um medo ali, a qualquer momento. Eu não sei, era um estado de Uhum. expectativa, mas por quê? Porque eu era muito impulsiva, falava o que Uhum. pensava, e ia Uhum. arrumando confusão e arrumando companhias, né? Então, na minha percepção, pelo que eu venho estudando, eu acredito que naquela época eu devo ter arrumado algumas companhias nada Uhum. recomendáveis, espiritualmente falando. Então, depois de conhecer, depois de fazer o estudo mediúnico, participar da prática, ver como acontece. Então, hoje, quando esses pensamentos vêm, às vezes um julgamento, sem eu ter certeza, que eu sei que isso é uma brecha, aí é o que eu faço. Está na hora de orar. Uhum. Muito bem. Nós vamos ouvir, obrigado, Hilda. Vamos ouvir a Beth e queria que alguém que não falou nada comentasse alguma coisa também. Beth. O que me preocupa sempre é que o obsessor ele é muito sutil e nós Uhum. somos meio descuidados ainda com os nossos sentimentos, né? Eu falo por mim, porque às vezes por mais cuidado que eu tenha, de vez em quando eu ainda me percebo nessas situações, né? Então, Uhum. eu tenho muito receio nesse sentido, da sutileza do obsessor e da minha incapacidade ainda de lidar com isso. Uhum. Ok, Beth. Tiago? Complementando tudo que já falaram agora, eu acho que o medo não está no obsessor. No meu caso, eu fico mais com receio comigo mesmo, porque quando eu percebo que o orgulho está tomando conta, quando Uhum. eu percebo que o preconceito está tomando conta, e isso eu admiro muito aqueles que já conseguem identificar isso antes de acontecer. Mas em meu caso, diariamente, se eu olho para trás, houve momentos durante o dia onde eu coloquei o orgulho e o preconceito na frente, né? Não tive a capacidade de identificar isso. Então, quando eu percebo, eu não tenho medo do obsessor, mas eu tenho medo dessas brechas do ser humano, da própria natureza do ser humano, desse preconceito, desse orgulho, que é ali que eles conseguem entrar. Então, quando eu vejo que eu estou muito, quando a minha reforma íntima está saindo ali da rota, é ali que eu tenho medo, porque é muito fácil. É muito, muito fácil, porque o orgulho às vezes fala muito alto. Então é ali que nós temos que ficar ainda mais ligados conosco mesmo, mais conectados conosco mesmo. Obrigado. Ok. Agradecendo o nosso Tiago. Rafa? Carlos, como cientista, eu gostei muito quando você trouxe que o medo ele pode ter um positivo, né, para a preservação da. Uhum. Eu acho que nesse Uhum. caso, o medo pode também ser positivo quando nós tivermos Uhum. medo, digamos assim, da obsessão, porque nos põe em alerta constante. É por causa desse Isso. medo que a gente pode ficar vigiando e orando e, né, atuando para não cair em obsessão. Então, realmente, se vier um espírito cabuloso, assim, todo cabeludo no escuro, é claro que vai dar aquele medinho, mas vai ser aquele medo temporário, né? Mas não é para a gente ter um medo realmente de um espírito, pelas razões que foram ditas. Mas de certas coisas, como uma obsessão, eu acho que é bom a gente ter medo para que a gente possa ficar alerta. Uhum. E tem Deu uma para colocação perceber? também da Letícia Prota aqui no chat, se eu puder ler rapidinho. Ela Sim, diz: pode ler. tenho dificuldades quando percebo que alguém está obsediado e esse alguém não aceita ajuda. O que Uhum. fazer além de orar para ele? Ótimo. Essa pergunta é muito boa, está relacionada, né? O que a gente faz para ajudar uma pessoa que ela não aceita ajuda, além de orar? Isso não é simples, porque muitas vezes, inclusive, é para a gente frustrante. Que a gente gostaria, a gente vê que é óbvio para nós e a pessoa não consegue perceber, especialmente porque ela não aceita.
o Tiago tocou nesse ponto da questão do orgulho, da vaidade, da prepotência, que às vezes, né, coloca a pessoa, especialmente quando ela está no estado obsessivo de fascinação, ela não vai aceitar ajuda de forma porque ela não admite que ela tem o problema. É óbvio para todo mundo, mas não é para ela. Então, além de orar, a gente tem que desenvolver na gente paciência e perseverança, porque vai ter que aguardar o amadurecimento da criatura. A gente não pode fazer milagre, nem Jesus. Judas conviveu com ele. E olha o que aconteceu. E Jesus permitiu que acontecesse. Porque Judas precisava passar pela experiência para aprender, senão não teria aprendido. Daí onde está a sabedoria da lei divina. E nós não temos capacidade de solucionar certas coisas. Porque se tivéssemos, nós faríamos bobagem. Porque a gente iria querer resolver para a pessoa algo que ela precisa passar por aquilo para poder ganhar experiência, desenvolver forças, habilidades, para no futuro ter condições de caminhar com os próprios pés. Deu para entender, gente, o grande desafio? Aí fica uma pergunta final aqui de um porquê essas coisas todas acontecem. Não é? Por que existe essa questão de o medo da morte, o medo dos espíritos, o medo da obsessão? E a gente chega a uma conclusão, se autoexaminando por tudo que vocês colocaram, pelo que o Espiritismo nos traz, pelo que a gente encontra no Evangelho de Jesus. A raiz de tudo isso é um profundo desconhecimento de nós mesmos. O que nós realmente não deveríamos temer, na verdade, nem precisa temer, mas nós precisaríamos nos conscientizar e trabalhar para solucionar é aquilo que é chamado a tal da ignorância. E desde o começo a gente percebeu que o medo nasce da falta de conhecimento, do desconhecido. No entanto, quando a gente não tem autocontrole, o medo funciona como um fator de equilíbrio, inclusive, de proteção. Ele é positivo, porque evita que a gente faça bobagem que nos causa prejuízos maiores, inclusive, na vida. Não é? Então, de tudo isso, eu queria deixar uma recomendação para vocês. A FEB está lançando a série de Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, Quem Tem Medo dos Espíritos e Quem Tem Medo da Obsessão. Não sei se vocês já tinham visto, está à disposição, nós podemos entrar no site da FEB e encontrar, não é, esses livros. Estão sendo editados em parceria pela FEB, a editora original. Em inglês também, Carlos? Por enquanto está em português, mas não é possivelmente possa acontecer, porque já teve uma edição do Quem Tem Medo da Morte em Who is Afraid of Death, não? Em inglês. Então, dos outros eu não sei se houve tradução, mas há uma possibilidade sim, né? Porque nós temos a FEB Publisher, que está fazendo a tradução dos livros e a publicação dos livros em inglês. E essa literatura precisa ir para o espanhol, para o inglês, né? Para outros idiomas. Já tem gente muito interessada também em alemão, italiano. Ok. Não sei se alguém tem alguma pergunta, Kemi, Rafa, alguma Tem uma coisa que vocês queiram que a gente pergunta, aprofunde mais sobre o assunto. tem uma pergunta que chegou no chat da Letícia novamente. Ela diz que ela é psicóloga e que muitas vezes a obsessão é confundida com a esquizofrenia e tratada como tal. Como diferenciar? Olha, isso é um grande desafio para o campo da psicologia, não é? Inclusive, já Allan Kardec, quando a gente lê a Revista Espírita, nós encontramos vários casos, Kardec fazendo o exame e tratando do assunto, de pessoas com estados obsessivos tratadas como loucas. E que, com o tratamento que eles aplicavam na época, a pessoa acabava ficando louca mesmo.
porque danificava, não é, o cérebro. Eles faziam sangria, eles faziam duchas, e uma série de, às vezes, choque elétrico, que eu acredito que hoje em dia não existe mais esse tipo de tratamento, né? Era um tratamento bárbaro. Mas eu tive um colega de universidade que a gente conviveu durante algum tempo, e ele trabalhava no Banco do Brasil como eu também, e em um dado momento deu um creque na cabeça dele, ele entrou dentro do carro Fusca que ele tinha, saiu com esse carro, quando acabou o combustível, ele arrancou o rádio do carro, vendeu, comprou mais combustível e foi embora, até acabar tudo. E foram encontrar ele perdido, não sabe onde. Foi internado. Passou a sofrer um tratamento tão... Quando ele se recuperou, ele ficou com uma sequela, que a gente não tem certeza se não foi do tratamento que ele recebeu. Então, ainda hoje, não se entende o estado obsessivo, que realmente é confundido quando os médicos, normalmente psicólogos, as psicoterapeutas, ou psiquiatras não entendem da questão espiritual, classificam como esquizofrenia. E não há uma definição muito clara do que é, não é? Não sei se já se avançou, porque a coisa não fica muito clara. É mais ou menos uma série de coisas que não tem uma explicação, esquizofrenia. Como diferenciar uma coisa da outra? No mínimo, para nós que somos espíritos, tem que dar o benefício da dúvida. E aí nós precisamos avançar e fazer o que se fazia na época de Allan Kardec. Hoje em dia a gente faz um tratamento bastante discreto. Leva a pessoa para um acolhimento espiritual, um atendimento fraterno na casa espírita, ou a família vai fazer o acolhimento fraterno, o atendimento fraterno na casa espírita, e a pessoa que está nesse estado, né, que não se sabe se é obsessivo, se é um estado já de danificação cerebral, de esquizofrenia, ela vai para um tratamento chamado de desobsessivo. E, às vezes, com o atendimento do espírito obsessor, a situação se resolve. Então, um psicólogo que queira trabalhar de fato, que é espírita, conhece a realidade espiritual, precisa se ligar a um grupo espírita e fazer um tratamento conjunto. Antes de colocar, né, medicação radical que pode vir a danificar o cérebro da pessoa, inclusive, dar o benefício da dúvida e fazer o tratamento espiritual, junto com o controle, naturalmente, o acompanhamento, né, da medicina, da psicologia, não é, conforme aprendido na academia. Então, a diferenciação ela só pode ser feita quando a gente admite minimamente, por hipótese, que pode não ser um estado esquizofrênico por danificação do cérebro. Por exemplo, faz todos os exames, que hoje existem exames muito profundos, e não aparece nenhuma lesão cerebral, não aparece nada. Como é que eu vou classificar isso de uma esquizofrenia se não há evidência física? O que é isso, então? Aí dá um crédito a essa possibilidade de que há uma outra influência externa e que, na verdade, não é uma criatura má propriamente, mas também necessitada de auxílio. E ao auxiliar o obsessor, de repente, é como se resolve. E tem muitos casos registrados na revista espírita, descrito por Allan Kardec, às vezes sem a presença da pessoa. A pessoa nem ia no trabalho ou ser recebida no centro espírita ou onde estava se fazendo atividade. Era um familiar que levava o nome. E a pessoa, sem nunca ir lá, sem nunca ter conversado com ninguém, ao atender o espírito, era solucionado o problema. Há um caso na revista 1863, no começo da 1864, que é descrito por Allan Kardec, que é um caso de obsessão que Kardec atendeu diretamente o espírito necessitado e a médium que estava no processo obsessivo. E solucionou o problema ajudando o espírito. Tudo bem? É o que a gente pode colocar, mas é um assunto que a gente pode aprofundar num outro momento, tá bem? Função do tempo. Charles tinha levantado a mão. Última manifestação por causa do tempo, né, Kemi? Tá bom, é rapidinho, rapidinho. Eu também trabalho na área de saúde mental e, na minha experiência no Hospital André Luiz, de Belo Horizonte,
E essa era a ênfase que é sempre colocada. A questão maior é a preparação dos profissionais. É o psicólogo que tem que se educar sobre a questão espiritual da doença mental e encontrar uma forma de aplicar esses conhecimentos. Mas até alcançar os pacientes é um trabalho muito longo e demanda muito esforço. Ótimo. É isso mesmo. A Letícia está comentando aqui, né, Rafa? Sim, ela falou que o tratamento avançou muito pouco, estamos engatinhando. Hoje temos muitos psicólogos, psiquiatras e neurologistas espíritas, graças a Deus. Isso aí. Ela trouxe um trecho de Sueli Schubert Caldas dizendo: a obsessão, tanto vista do ângulo do obsidiado quanto do prisma do obsessor, somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais elevada taxa de sombras que de luz. E o Tiago finalmente põe que o atual módulo didático nas faculdades americanas para psicólogos e psiquiatras já pedem para os profissionais abrirem o diálogo da fé com o paciente e não limitar. Muito bem. Esse é o caminho, gente, né? Que a gente vai admitir a possibilidade. E o psicólogo espiritualista, ou psicoterapeuta, ou o próprio psiquiatra, ou o neuro, né? Que é espiritualista, ele pode utilizar. Pergunta na pessoa tendo abertura. Tem evidências, gente, evidências, não, tem casos comprovados de que uma pessoa fazendo um tratamento e recebendo orações por ela, o tratamento é mais efetivo do que outras pessoas que não recebem oração. Então, a ciência vai caminhando para essa superação do campo, simplesmente, da matéria. E, na verdade, essa energia que atua ainda é uma energia material. Quando a gente faz a oração, por exemplo, que atua na organização física, que facilita a recuperação e tudo, é uma energia material que será identificada pelos aparelhos no futuro. Então, nós temos realmente bastante para avançar, já estamos avançando, vai havendo mais tolerância, mais compreensão, mais aceitação das possibilidades. Quando a ciência abrir a hipótese da existência dos espíritos e suas relações conosco e as consequências disso, como hipótese de trabalho, já vai ser um avanço impressionante. Isso está começando a acontecer. Não é? Tudo bem, gente? Então, da nossa parte, a gente finaliza. Queremos agradecer muito a contribuição de vocês nessa construção coletiva. Lógico que a gente não esgota esse assunto, não é? É um leque que se abre e fica aspectos para a gente ir aprofundando ao longo do tempo. Mas agradecer muito pela contribuição, pela participação de vocês, tá bem? Obrigado a Kemi pelo convite também. Rafa aí pela Obrigada, condução. Carlos. Muito obrigado, Carlos. Maravilhoso. Em nome aqui do Bless, a gente, Desculpe. a gente agradece bastante pela oportunidade de a gente poder aqui lhe escutar, né? Então, para que a gente possa terminar a palestra de hoje, devido ao horário, a gente gostaria que você, se você tiver qualquer consideração final para fazê-la, e se você puder terminar com a nossa oração final, agradeceríamos muitíssimo. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer a nossa consideração final no seguinte sentido. Não se limitem. Nunca se considerem incapacitados de resolver. Nunca. Tá bem? Nós somos filhos de Deus. Quando a gente fala assim, não é para desenvolver nosso orgulho, não. É desenvolver justamente a nossa humildade. Como filhos de Deus, nós temos um potencial imenso que a gente não realizou ainda, mas que está no nosso alcance realizar. Então, não admitamos, eu posso ter medo, mas não nos acomodemos nisso. Não nos acomodemos. O medo exagerado leva aos estados esquizofrênicos. Leva ao estado de síndrome de pânico. A pessoa não consegue nem sair na rua. Nós espíritas não temos necessidade disso. Porque a gente sabe o que a gente precisa fazer para evitar que aconteça conosco. Ah, mas como eu ajudo alguém que está na situação? Ajuda como a gente puder e como a pessoa admitir. Porque nós não vamos fazer milagre.
Mas nós podemos sempre orar, perseverar, insistir conosco mesmo para a solução das nossas dificuldades e para a contribuição em relação ao nosso próximo. E consideremos, espíritos encarnados ou desencarnados, somos todos irmãos. Estamos transitoriamente numa ou noutra situação. O que o outro está vivendo agora, possivelmente a gente vai viver um pouco mais adiante ou já viveu lá no passado. Então, não há mistérios nem segredos. O que existe é a lei divina e a oportunidade de nós compreendermos a lei divina e vivermos conforme ela nos propõe e alcançarmos mais rapidamente a felicidade tão almejada. Que a gente já vai entendendo hoje que pelo menos um aspecto muito profundo dessa felicidade significa fazer o bem para o semelhante, na medida das nossas condições. Então não há por que ter medo da morte, que de fato a morte não existe para o espírito, a não ser a morte moral, que é uma questão psicológica de escolha nossa, se a gente quer mergulhar nela ou não, não é? Não temos por que temer os espíritos, porque eles não podem nos fazer nenhum mal se a gente não admitir. E temer a obsessão é um canal aberto para que ela se instale. Que os espíritos inferiores sabem utilizar esse tipo de coisa. E não há por que temer. Estar atento, vigilante. Não ser temerário. Não se atirar. Não desafiar. Mas, na situação que a gente perceba que há qualquer tipo de risco, nós temos um anjo da guarda. Espíritos familiares nossos que estão desencarnados, que se interessam por nós. Aqueles que a gente faz o bem ficam interessados em contribuir conosco. E assim sucessivamente. Vamos cada vez mais criando essa rede de união entre nós para o bem da humanidade, na qual nós também estamos inseridos. E os convido então para a prece, agradecidos a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida, pela oportunidade maravilhosa que nós temos de conhecer a mensagem do nosso irmão maior, Jesus, pelas luzes do Espiritismo. E hoje temos os elementos necessários e suficientes para darmos passos largos no sentido da superação de nós mesmos e da nossa entrega efetiva ao bem na seara de nosso Pai. Agradecer a Jesus, o nosso Divino Mestre, pela oportunidade que Ele nos dá de viver nesse planeta tão maravilhoso que Ele criou para nos receber. Agradecer aos benfeitores amigos pela paciência, perseverança, pela insistência. Agradecer aos nossos familiares, aos nossos seres queridos e vibrar o melhor que nós podemos por todas aquelas pessoas com quem nós convivemos, os companheiros de trabalho, de jornada evolutiva, muito especialmente as nossas amizades e aqueles que fazem parte da nossa família consanguínea. Que as bênçãos de mais alto adentre os nossos lares, adentre os nossos corações, e que possamos seguir firmes e resolutos no rumo do nosso crescimento espiritual e da nossa plena integração na seara de nosso Pai. Obrigado, Senhor. Graças damos a Deus, nosso Pai.